ele possui uma atividade entre agudos e graves, em que ele capta os sons como uma caixa poderosa. E dentre as vibrações dessas músicas são seus impulsos nervosos. E aquilo que o ser humano recebe no cérebro, ele transmite com o sistema nervoso uma coisa prazerosa. E a música tem tanta influência dentro da nossa mente que, se é uma música agitada, a gente já se empolga. Quer ver no volante? Faz um teste. Aqueles que não fizeram, coloca uma música bem agitada no volante. Tu vai acelerando e freia. Ela é incrível. E coloca uma música calma, uma música que vai te deixar tranquilo. Você vai ali mais lento, observando mais as coisas. É as reações do nosso cérebro, nossos impulsos nervosos. Mas o que eu quero falar para vocês não é dessas reações que vão acontecer com o nosso cérebro ou com as nossas atitudes. O que eu vim falar, principalmente para todos os jovens, inclusive os que estão aqui na frente, e vocês jovens de 0 a 100 anos, que também ouvem música e que também se influencia por ela, é que os estilos de música hoje que estamos ouvindo interferem muito e sim no nosso caráter. Infelizmente hoje, como adventista do sétimo dia, nós temos o dever de nos policiarmos com aquilo que ouvimos e permitimos ouvir. Eu vou contar a história de um jovem, um pouco até narrada, porque o que ele vem contando aqui é a pura verdade. Quando ele era adolescente, ele vem dizendo eu era adolescente, no fim dos anos 80 e início dos anos 90, se apreciava na minha época o rock progressivo. Um estilo de rock que surgiu na década de mais ou menos de 60 na Inglaterra. E que era a música preferida no momento de fato. Né? E essas músicas, nessas épocas, no Brasil, eram Legião Urbana, Engenheiros do Havaí, Paralamas do Sucesso, Capital Inicial. E ele vivia, contando aqui, vivia com o rádio ligado, ouvindo. E aquilo, na adolescência dele, como ele vem contando, era tudo. As letras das músicas mostravam que refletiam aquele sentimento de adolescente, aquela revolta, aquele momento assim, deprê, né? E ele dizia que aquilo ali para ele fazia bem. E os CDs, que na época não eram populares, eram absurdamente caros, né? Não podiam ter fácil acesso, mas cada compra era uma vitória. As canções diziam coisas como exatamente essas que eu vou ler para vocês. Nós não precisamos saber para onde vamos, nós só precisamos ir. Sem motivos nem objetivos estamos vivos. Isso é tudo. Engenheiros do Havaí. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era para sempre? Sem saber que para sempre acaba? Legião Urbana. Quando está escuro ninguém te ouve. Quando chega a noite você pode chorar. Há uma luz no túnel, desesperados. Há um cais de ponto para quem precisa chegar. Eu estou na lanterna dos afogados. Eu estou te esperando. Vê se não vai demorar. Paralamas do Sucesso. Alguém vê algo de emocionante aqui? Nessas letras de música? Nesses refrões mais conhecidos que nota de um real? Qual era o efeito disso na mente do adolescente naquela época? Em que tudo era muito reprimido, em que tudo era proibido, e o proibido sempre é mais gostoso de se ouvir, de se ver e de se fazer. A sensação de depressão, inconformismo e desesperança na música fazia parte do refrão. E pelo menos o que sentia uma música que é conhecida entre todos nós por ser temas de alguns encontros jovens, se chama Faroeste Caboclo.
A letra dessa música, que possui 9 minutos, em que ele diz que ele lembra trecho por trecho da música, e ele poderia recitar para a gente aqui dizendo, ela vem falando totalmente de uma vida em desgraça, de acontecimentos sem nexo, né? Onde ele fala de santos, descrença em Deus e falta de amor. Mas eu não quero falar para os irmãos hoje, nem para os jovens, sobre aquela música dos anos 70, 80, 90. O que eu quero falar para vocês é o que está acontecendo hoje. Eu sou adventista de berço. Minha família, terceiro banco aqui, com pessoas daqui, são prova. Fui criado dentro da igreja adventista. Fui criado cantando na igreja. E como todo adolescente, já escutei todos esses tipos de música. E hoje, com 25 anos de idade, eu confesso para os irmãos, às vezes, ao você escutar no rádio como a música de hoje, você se espanta com a imoralidade e com as palavras que se ouvem. Jovens, a palavra sexo se tornou uma palavra simples. Isso é complicado, porque em uma música em que a atitude sexual já é revelada abertamente, como o sertanejo universitário, o arrocha, o funk, que já não é algo que preocupa tanto, é algo totalmente inaceitável para um cristão. Eu não estou falando isso para vocês da boca para fora. Eu estou falando para vocês porque eu observei a letra de cada música que está sendo cantada. Há uns 5 anos atrás, a igreja adventista, desde seus temas jovens, tomava muito cuidado com a pregação referente ao que estava passando na televisão, referente à traição. E as novelas, cada vez mais, vêm dizendo tudo sobre isso. Não é verdade? E esse não é o problema principal. O problema é que a traição dentro dos jovens virou moda. Você vai numa balada, como cristão você não vai, mas você vai numa balada com um jovem simples, você chega lá dentro acompanhado com uma pessoa, daqui a pouco você nem sabe onde ela está. Isso é retratado abertamente nas músicas, nos gostos, nos relacionamentos, nos casamentos. E nós, como cristãos, podemos permitir isso hoje? A estação de rádio que você escuta, a televisão que você vê, as páginas que você acessa, aquilo que você permite entrar dentro da sua mente, revela o que você é, sim ou não? Sim. Mas a vida, ela possui uma coisa chamada livre-arbítrio, que o Senhor Deus deixou para nós. E o que permitimos ouvir ou o que permitimos fazer são escolhas nossas. Ellen White vem dizendo que ela ouvia músicas sem ser músicas sacras. Vocês sabiam disso? As viagens de navio de Ellen White, ela passeava e ela ouvia músicas de tudo e qualquer tipo, porque ela viajava para lugares diferentes para pegar, e normalmente de navio. E no navio se escuta e se toca qualquer tipo de música. Mas olha bem o que Ellen White dizia referente à música que era ouvida, algumas músicas que eram ouvidas dentro dos navios. Os músicos do navio entretinham os impacientes passageiros com uma música bem apresentada e bem selecionada. Ela não feriu os sentidos. Era suave, realmente gratificante aos sentidos, porque era harmoniosa.
ela vem dizendo isso na sua influência na vida cristã, página número 56. Note que Ellen White, ela já vem dizendo que não é porque você está ouvindo outro tipo de música que você está errado. Não. Pelo contrário. Você pode ouvir. Existem músicas que retratam coisas maravilhosas. Existem músicas que retratam histórias lindas. Mas, como cristãos, o que isso afetará na nossa mente? Quando que a música se torna profana nesse momento? A partir do momento que você ouve algo que desonra a Deus, isso se torna profano. Eu estava comentando com meu pai, explicando até o sermão para ele, para não ficar tão nervoso, né? E quando eu estava explicando para ele, eu estava parando para pensar e discutir com ele. Aonde eu estou? O que eu ouço? Será que os meus anjos vão ouvir ou vão estar? E isso me parou para pensar na seguinte situação. Se eu estiver fazendo algo de errado, vou dizer para mim, se eu estiver fazendo algo de errado e não estiver com os anjos do Senhor, automaticamente o que a Bíblia diz? Que os anjos de Satanás tomam conta da minha presença, estão ao meu redor e começam o quê? A alimentar os maus pensamentos. E eu, como jovem, eu só por ler e prestar atenção nisso, eu já fiquei preocupado. Porque se a partir do momento que eu tomo uma decisão errada, os anjos de Satanás estão do meu lado, tem alguma coisa de errado. Isso não é o que Deus quer para mim. Então, como diz o jovem da história, desliguei os rádios, passei a observar aquilo que Deus queria para mim. E como um jovem cristão, comecei a observar as músicas em que a minha própria escolha divina me proporcionava. Então ele conta na história dele ao longo do tempo ali, em que ele começou a ouvir as músicas da igreja, ele começou a cantar na igreja. Ele dizia que não tinha uma voz boa, não podia cantar, mas pelas escolhas que ele fez, Deus o capacitou. E esse jovem, estudando na UDESC, ele trocou a faculdade dele por música, e hoje ele é um grande músico. E ele canta, toca instrumentos dentro da igreja adventista. Esse jovem faz parte da igreja de Florianópolis. E ele hoje é um afinador de pianos. O nome dele é Rafael, alguns até conhecem. E ele contou essa história não para os jovens pensarem no que estão fazendo de errado, mas ele contou essa história para todos os jovens e para todas as pessoas verem em que quando se está com Deus, além de Deus transformar a sua vida e fazer com que tudo ao seu redor seja melhor, Ele ainda capacita. E o que eu mais preparei para dizer referente a isso, não somente da música, é sobre a internet. Eu não vou divertir os jovens sobre a internet, porque eu também eu trabalho dentro da internet. E o trabalho dentro da internet, ele é um trabalho totalmente aberto, porque ali é uma página em que você vê tudo. Mesmo que você não queira, você vê. Só que você pode, com um simples clique, modificar o que você está vendo. Páginas sociais, redes de comunicação, como a MSN, Facebook, antigamente o Orkut, eles faziam parte de um cotidiano gigante. E com o passar do tempo, no século XXI, parte da vida dos adolescentes, dos jovens e dos adultos. Isso não é um problema perante a vida cristã, nenhum. Bem pelo contrário, ajuda as nossas buscas, as nossas programações, a todo o trabalho e material divulgado pela nossa própria igreja,
as informações que os jovens buscam, referente até a pregações. Só que o que você vê e o que você deixa de não ver, ou o que você pensa em ver e sabe que é errado, ele faz parte de uma escolha. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia. São 3 versículos. Salmos 101, de 2 a 4. O Salmo 101, de 2 a 4, vem dizendo algumas coisas em que eu separei para que nós refletirmos sobre esses assuntos. Serei honesto em tudo o que fizer. Quando virás para te encontrares comigo, viverei uma vida correta na minha casa, e não deixarei que entre nela nenhum mal. Eu detesto as ações daqueles que se afastam de Deus, e não tomarei parte nos pecados. Afastarei de mim pensamentos desonestos, e não terei nada a ver com a maldade. Jovens, se eu sou capaz de selecionar aquilo que eu estou vendo, ouvindo e praticando, eu serei capaz de ser cristão. E não somente isso, em selecionar, mas em também ser honesto o suficiente em me admitir que somos pecadores e não conseguimos sozinhos. Eu acho que existem momentos em todos nós em que não conseguimos. Somos pecadores, somos seres errôneos, e nesse momento Deus ele pede um favor a cada um de nós. Jovens, procurem a Deus para poder se manter nesses pensamentos. Sabe como? Salmos 25, 7. A Bíblia vem dizendo que a oração que um jovem deve ter em seu pensamento a cada manhã. Salmos 25, 7. Vem dizendo assim: esquece os pecados e os erros da minha mocidade. Por causa do teu amor e da tua bondade, lembra de mim, ó Senhor Deus. Levanta de manhã, feche os teus olhos e diga, mesmo quando jovem, Senhor, lembra de mim, para que não é. E eu não estou falando aqui para jovens da idade de 15 a 26 anos, 27, 28, 30. Eu estou falando para todos. Todos. A mocidade está na nossa alma renovada para a nação celestial. E para os jovens que querem manter um pensamento referente a isso, eu também quero que vocês abram as Bíblias em Eclesiastes 12, 1. Eclesiastes 12, 1. Eu queria pedir para ler essa passagem quem tem a versão antiga e quem tem a versão nova, as duas versões. Se alguém pudesse ver a primeira versão, um pouco mais antiga, por favor. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheios os anos, os quais dirás, não tenho nele prazer. A nova versão. Lembre-se do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheios de anos em que você dirá, não tenho mais prazer na vida. Alguém por um acaso chegou nesses anos e sentiu isso? Se você não está sentindo isso, desprazer, é porque você ainda é jovem. É porque as suas escolhas ainda fazem parte de uma escolha cristã. Irmãos, eu vim deixar uma breve mensagem bem curta referente a isso. Se você é um cristão, o que você ouve, o que você vê e o que você faz não interfere na sua vida. Porque se estiver ligado com Deus,
a sua escolha será a correta. Vamos orar. E após a oração, eu queria que colocasse a música e que todos saíssemos cantando na oração. Nos colocamos de pé então para a oração. Grandioso Pai, mais uma vez, Senhor, ouvimos que o Senhor tem um plano especial para cada um de nós. E somente contigo, Senhor, podemos ter, ver e agir conforme o teu querer. Que o que ouvimos, vemos e falarmos possa fazer parte da tua pregação e da tua volta, para que possamos estar todos juntos como uma grande família nas mansões celestiais. Em nome de Jesus, oramos. Amém.